Uma alegria estarmos mais uma vez aqui na Associação Espírita Leon Denis de Avaré, hoje, dia 4 de março de 2021, quinta-feira, precisamente 20 horas. E o tema que nós trazemos hoje é o quarto Rei Mago. Todos nós já conhecemos a maravilhosa história bíblica dos 3 reis magos, que guiados pela estrela de Belém, teriam visitado o menino Jesus logo após o seu nascimento, levando-lhes presentes. Foram eles mencionados no Evangelho segundo Mateus, onde o evangelista afirma que teriam vindo do Oriente para Jerusalém a fim de adorar o Cristo, futuro rei dos judeus. Como consta nos Evangelhos, 3 presentes, o ouro, o incenso e a mirra, disse então por analogia que teriam sido 3 os reis magos, embora Mateus não tenha especificado isso, não tenha dito nenhum número da quantidade de reis. Então eles podem ter sido 3, 4, 5 ou mais reis magos. Os magos soberanos são personagens comumente presentes nos relatos natalinos, como também o são nas festas de Natal, onde os 3 reis magos recebem os nomes de Belchior, Baltazar e Gaspar. No entanto, uma lenda sobre os reis magos, que não faz parte desta revelação de Mateus, e nem ao menos se conhece o autor da lenda, mas que tem tanta ou até mais importância, porque ela nos ensina o que Deus espera de nós. Repetindo, esse quarto rei mago, essa lenda, nos ensina o que Deus quer de nós. Diz assim a lenda: houve um quarto rei mago, sim, houve um quarto rei mago, que também viu brilhar em Belém a estrela e decidiu segui-la. Como presente, pensou em oferecer ao menino rei um baú cheio de pérolas preciosas. No entanto, em seu caminho, ele encontrou várias pessoas que lhe pediram socorro, lhe pediram ajuda. Este rei mago os assistiu com alegria e diligência, socorrendo cada um deles com uma pérola preciosa. Mas isto foi atrasando, foi retardando a sua chegada e esvaziando o seu baú. Essa longa caminhada, ele encontrou muitos, mas muitos pobres, infinitos doentes, alguns até aprisionados, e não podia deixá-los sem supervisão ou sem ajuda alguma. Ele permaneceu com cada um deles pelo tempo necessário até aliviar a dor e o sofrimento daquele irmão, e se partiu em seguida, sendo novamente interrompido logo adiante por outro irmão também desamparado. Aconteceu que quando finalmente ele chegou em Belém, os outros reis magos já não estavam mais lá. E o menino, o futuro rei dos judeus, fugira com seus pais para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. O quarto rei mago não desistiu. Continuou procurando, só que dali em diante ele não podia mais contar com a estrela que o guiara antes. Com isso, ele procurou e procurou sem cessar. Conta a lenda que ele passou mais de 30 anos viajando pelo continente, procurando a criança e ajudando aos necessitados, até que um dia ele chegou a Jerusalém, justamente no momento em que uma multidão enfurecida exigia a morte de um homem. Olhando-o, reconheceu algo familiar naquele homem
E entre a dor, o sangue e o sofrimento, ele pôde ver em seus olhos o mesmo brilho daquela estrela, a estrela de Belém. O condenado, que estava sendo executado, era então a mesma criança que ele havia procurado por tanto e tanto tempo. A tristeza encheu seu já velho coração de tristeza e desânimo. Embora restasse ainda guardada uma única pérola na bolsa, era tarde demais para oferecê-la àquela criança agora transformada em homem que pendia em uma cruz. Ele pensou então que havia falhado em sua missão e já exausto de suas forças e sem ter mais para onde ir, se instalou em uma taberna em Jerusalém para esperar a morte que já se avizinhava. Apenas 3 dias se passaram, quando se sentiu iluminado por uma glamurosa luz, ainda mais brilhante do que 1000 estrelas de Belém, inundando totalmente o seu quarto. Era o crucificado, o agora ressuscitado, que veio ao seu encontro. O quarto rei mago caiu de joelhos diante dele, pegou a pérola preciosa restante e entregou-a a Jesus, que a segurou carinhosamente e lhe disse: você não falhou, meu filho. Ao contrário, você me encontrou muitas e muitas vezes por todo o longo caminho que trilhou na sua vida. E a seguir, o meigo Rabi disse as famosas frases: eu estava nu e você me vestiu, eu estava com fome e você me deu comida, eu estava com sede e você me deu uma bebida, e eu fui preso e foste me visitar. Em verdade eu te digo que era eu que estava em todas as pessoas pobres e doentes que você assistiu no seu caminho. Gravem isso. Em verdade eu te digo que era eu que estava em todas as pessoas pobres e doentes que você assistiu no seu caminho. E o mestre dos mestres encerrou dizendo ao quarto mago: muito obrigado por tantos e tantos presentes de amor que você me deu. Agora você estará comigo para sempre, porque o céu é a sua recompensa. Algum de vocês já parou para pensar que poderia ser Jesus trazendo até você o pedinte aleijado? Ou então aquela criança maltrapilha necessitada de uma moedinha para se alimentar? Ou ainda, alguém pensou que poderia ser Jesus que o induiu a visitar um amigo no quarto de um hospital, ao lado de um salão repleto de indigentes, carentes de atenção e de uma palavra amiga que amenize a dor maior do abandono? Mateus, o evangelista, deixou sem definir quantos foram ou quantos teriam sido os reis magos. Porque todo aquele que quisesse ir ao encontro de Jesus Cristo e desejasse ver nascer dentro de si o menino Jesus, este seria o 4º, ou 5º, ou 10º, centésimo, ou 1000º rei mago. Meus irmãos, somos todos o 4º rei mago. Sim, todos somos o 4º rei mago, pois todos temos uma infinidade de pérolas preciosas para presentear Jesus. Todos temos. Vamos entender um pouco melhor o que eu estou falando para que não reste
Nenhuma dúvida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, afirmou Jesus. A estrela de Belém é o Evangelho de Jesus. Ela nos orienta o caminho até o nosso amado Mestre. E o Evangelho Espírita, ou o Novo Testamento, também faz isso, também faz o mesmo. Mas não basta nós acompanharmos a estrela de Belém com o olhar. Como também não basta nós apenas lermos o Evangelho cristão. É necessário que se percorra o longo caminho traçado pela estrela de Belém, como também é indispensável seguir a senda do Cristo, praticando os ensinamentos, copiando o maior modelo, imitando o exemplo mais perfeito que é Jesus Cristo. É necessário, então, que ponhamos em prática tudo o que o Evangelho cristão nos ensina. Mas como vamos fazer para seguir o caminho ou seguir a senda do Cristo? Dentre os inúmeros ensinamentos de Mahatma Gandhi, tem um sobre caminhada, que diz assim: olhe em frente para saber aonde você está indo e planejar com antecedência. Olhe para trás para lembrar de onde você veio, evitando os erros do passado. Olhe para baixo para se certificar de que você não está pisando em outras pessoas e causando a ruína delas. Olhe para os lados para que você veja quem pode apoiá-lo e também que você veja quem está precisando do seu apoio. Olhe para cima para se lembrar que Deus está no controle do universo e que cuida de tudo e de todos. E olhe finalmente para dentro, para o seu interior, para você lembrar do quanto precisa se melhorar durante o trajeto do seu caminho. E então, perguntemos-nos: por que será que Jesus se coloca ao lado ou no lugar daqueles que sofrem, aos quais ele carinhosamente os chama de meus pequeninos? É porque nós precisamos crescer, é porque nós precisamos progredir, evoluir e nos tornar cada vez mais perfeitos para um dia, lá no infinito, podermos estar ao lado do querido Mestre. Mas para isso ocorrer, nós precisamos aprender e praticar as leis do amor ao próximo e as leis da caridade. Meus amigos, quando nós estamos em frente a um necessitado, nesse momento magnífico e abençoado, estamos os dois passando por uma prova ou um aprendizado. Se não vejamos, se eu estou fazendo a caridade, necessário se faz que ela seja feita de forma correta, tratando o irmão necessitado com atenção, olhando nos olhos dele, tratando-o com carinho, falando com calma, demonstrando que aquilo é o mais importante que eu tenho a fazer naquele momento, tratando-o com amor, para que ele não se sinta humilhado e com isso se fortaleça e se reanime. Por outro lado, se sou eu então o assistido, é necessário que eu esmague o meu orgulho, que eu esmague
o meu orgulho. E olhe para o benfeitor com gratidão. Que eu seja humilde, tratando o benfeitor com respeito, pois ele está dedicando o seu tempo e algum valor para me auxiliar. E que eu seja então justo, retribuindo a ele a ajuda com minha fé, orando por ele. Queridos, se nós formos visitar casas de necessitados e, por um acaso, nos defrontarmos com um idoso solitário, acamado no leito, iremos então nos deparar com este enfermo, vestindo uma camisa com um odor acre de vários dias de suor e vômitos, a calça com urinas repetidas e borrada de dejetos fecais, seu pobre corpo com chagas, hematomas e escaras. É isso que vamos encontrar. Diante de tamanha calamidade humana, nós teremos duas prováveis reações. A primeira delas é a de sentir repulsa, nojo, o estômago ficar revirado e sair às pressas com ânsia de vômito, tamanho odor fétido dentro do ambiente, e dizermos que não conseguiremos lidar com aquela situação. A outra provável reação é a de nós nos apiedarmos desse irmão, de sentir compaixão deste pobre homem, e aí então praticar o amor ao próximo, amor este que fará espargir no ambiente aromas nebulizantes das mais perfumadas flores, que irão contrapor o odor fétido do ambiente, tornando o atendimento suportável. Lembremos Jesus dizendo neste momento: estive enfermo e me cuidaste. E aí então nos perguntamos: e se aquele moribundo fosse realmente o nosso amado Mestre? Se fosse Jesus disfarçado de miserável para nos testar? Se fosse Jesus aquele coitado, aquele sofredor, Jesus disfarçado para nos testar, seria muito bom que refletíssemos sobre isso quando nos depararmos com os nossos irmãos carentes. E para não me estender muito, já indo para o encerramento, eu queria dizer que seguir a senda do Cristo é sim muito difícil, mas não é impossível. Pois nós temos para nos conduzir, para nos orientar, a estrela de Belém, a nossa estrela guia, que é o nosso Evangelho Espírita ou o Novo Testamento, deixado por Jesus amorosamente para que possamos segui-lo como exemplo e modelo. O Mestre disse: eu venci o mundo. Jesus passou por todas as possíveis situações durante a sua incursão como encarnado na terra. E a todas
venceu com fé, com coragem, com determinação, resignação, paciência e com todos os demais predicados de um verdadeiro Filho de Deus. Ele encerrou a sua passagem neste mundo, sendo pela humanidade condenado, humilhado, apedrejado, escarrado, açoitado e finalmente crucificado. Mas em nenhum momento se revoltou, jamais retrucou ou sequer reagiu, muito menos insultou e nem blasfemou, como seria normal contra o Pai, o Criador. Ao contrário do que cada um de nós faria, o Divino Mestre se apiedou. Ele foi indulgente com todos nós, os seus algozes. Ele implorou para que o nosso Criador perdoasse, pois os seus irmãos pequeninos não sabiam o que estavam fazendo. O Mestre foi um verdadeiro exemplo para todos nós, o mais perfeito de todos. Ele ainda disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se seguirmos os seus exemplos, se trilharmos o caminho que nos leva ao Criador, teremos muitos obstáculos a contornar, muitas matas a adentrar e desbravar, muitos desertos áridos a transpor e muitas montanhas a escalar. Mas o que vai nos aliviar é que neste caminho também tem muitas flores, formando maravilhosos jardins repletos de borboletas voaçantes, riachos cristalinos com peixes e lindas cachoeiras, animais silvestres e animais exóticos, e tudo de mais belo que a natureza pode nos oferecer. A jornada na senda do Cristo, como se fôssemos reis magos, é uma caminhada introspectiva. Então, nós a fazemos para dentro de nós, através do autoconhecimento, nos corrigindo e nos aperfeiçoando, até conseguirmos chegar ao órgão principal dos nossos sentimentos. E uma vez, lá no centro do nosso coração, encontraremos a manjedoura envolta em luz radiante, onde presenciaremos o nascimento do menino Jesus dentro de nós. Assim se dará o nosso encontro com Jesus. E por seu divino intermédio é que um dia, lá no infinito, chegaremos diante de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que o Senhor, em sua infinita glória, abençoe e ilumine